Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, professor de Direito do Trabalho da Unifev. E hoje o nosso tema é o empregador, né? Artigo 2º da CLT vai lá trazer a figura do empregador. Lembrando que nas últimas aulas falamos um pouquinho sobre o empregado, né? As várias figuras aí dos empregados: doméstico, trabalhador eventual, estagiário, empregado urbano, né? Empregado rural. Então agora chegamos do outro lado da moeda, o empregador, aquele que admite, assalaria, contrata e assume os riscos da atividade. Vamos lá, o artigo 2º da CLT diz lá: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Então veja lá que aqueles elementos caracterizadores da relação de emprego, né, pessoalidade, continuidade, subordinação, onerosidade, estão aqui também transcritos aí de uma forma indireta dentro da figura do empregador. Outro detalhe: o caput traz empresa, pessoa jurídica, né, individual ou coletiva, mas o parágrafo 1º do artigo 2º traz outros empregadores por equiparação. Olha lá, equipara-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, por exemplo, aí um condomínio, né, é um exemplo de que é um ente despersonalizado e pode ser um empregador. Lembrando que os empregados domésticos, gente, nós temos a Lei 150/2015 que vai tratar de forma exclusiva aí essa relação. E a CLT só vai ser utilizada na relação do doméstico caso não exista previsão legal, tá? Então não podemos confundir aí o empregador doméstico com o empregador da CLT, que é o empregador urbano aí no caso, ok? Na realidade, em termos mais científicos, doutrinariamente, podemos dizer que empregador é toda pessoa jurídica, natural ou um ente despersonalizado que contrate empregado mantendo relação jurídica com este, ou seja, todo ente que se utilize de empregados para a realização do seu objeto social. Mesmo tendo a lei definido o empregador como empresa, lá no caput do 2º, vale destacar ser possível existir empregador que não apresente os elementos da empresa, né? Sem exercer atividade econômica ou que não tenha atividade com fins lucrativos, né? Então, o que vale é a realidade, ok? Então, a primazia da realidade. Outro ponto importante lá do artigo 2º é o grupo econômico, o grupo de empresas, uma coisa um pouco mais sofisticada. Então, quando a gente estiver diante de um grupo de empresas, né, o que acontece? Olha, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda mesmo quando guardam uma certa autonomia, serão responsáveis solidárias por conta dessa situação de um grupo, como se fosse um empregador único, né? Então, para a legislação trabalhista, aquele aglomerado de empresas formando um grupo, para efeito de responsabilização, é como se fosse uma coisa só. Lembrando que a gente tem duas espécies de grupos econômicos, né, ou grupos de empresas. Quando as empresas envolvidas estão sob a direção, controle ou administração de outra, que é uma situação de hierarquia, ou mesmo quando, né, cada uma guardando certa autonomia, elas integram o grupo por um interesse comum de todas elas, né? Elas caminham em prol ali de um direcionamento comum, de um objeto comum, ok? Então a gente tem aí tanto uma situação hierarquizada ou até com uma certa flexibilização disso. De qualquer forma, para o empregado sempre haverá a responsabilização solidária ao grupo de empresas, tá? Bom, essa solidariedade, gente, ela está prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Então, há previsão legal em relação a isso, né? Então, qualquer uma dessas empresas pode responder pelo eventual crédito trabalhista desse trabalhador, se eventualmente ele promove uma ação na Justiça do Trabalho, né? Então, ele entra contra aquele grupo econômico, qualquer uma dessas empresas poderá responder aí de forma solidária e até ilimitada em relação àquela pessoa, ok? Então, é uma solidariedade passiva. O artigo 265 do Código Civil diz lá que a solidariedade não se presume, ela deve ser provada. Então, o artigo 2º
autoriza a responsabilização solidária, é o fundamento legal, e a partir do momento que fica caracterizado o grupo econômico, está demonstrado. Tá? Então pode ser por testemunha, pode ser por documento, ou o fato é público e notório, né? Um grupo de empresas aí de conhecimento nacional, por exemplo, ou local, né? Não há qualquer empecilho. Né? Quando existe a responsabilidade solidária das empresas, a gente vai ver que não existe aquela situação de benefício de ordem, ou seja, o empregado credor aí de um crédito trabalhista, ele pode buscar qualquer uma sem existir aquela preferência. A título de exemplo, temos aí a súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalho. Olha o que ela diz. Contrato de trabalho, grupo econômico. A prestação de serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então veja, se você presta uma atividade para um grupo econômico, é um único contrato. A responsabilidade será solidária, salvo se houver um ajuste entre empregado e esse grupo de empresas. Mas, em tese, a partir do momento que você presta um serviço, foi contratado por uma empresa e presta serviço para aquele grupo, é um único contrato e o efeito disso é a responsabilização solidária. Bom, depois que a gente falou do que é um empregador do grupo econômico, a gente vem para a sucessão, ou seja, imagine que você está prestando um serviço para uma empresa e daqui a pouco você descobre que essa empresa foi vendida para uma outra, há uma sucessão do empregador. Neste caso, os artigos 10º e 448 da CLT vão assegurar que todos aqueles seus direitos trabalhistas não serão alterados em razão da mudança do empregador. Isso é muito importante para a segurança, para a continuidade da relação do emprego. Né? Então, tanto o artigo 10º quanto o artigo 448 vai trazer essa situação jurídica assegurando aquela pessoa que presta o serviço para aquela empresa que foi adquirida se manter de uma maneira muito tranquila, porque aquele novo empregador assume completamente toda a responsabilidade. Né? Então, não atinge os contratos de trabalho essa alteração contratual, né? Essa mudança societária. Então, a empresa A vende e assume a empresa B, é vendida e a empresa B assume. Então, a empresa B é o novo empregador e automaticamente todo aquele passado vai ser de responsabilidade dessa empresa B, ok? Então, o que é necessário para isso? Né? Que a unidade econômica ou um setor tenha sido transferido para esse novo empregador, ok? Então, o sucessor, né, responde por todos os direitos trabalhistas do empregado ativo, né, ainda que referente ao período do antigo da sucessão, e mesmo quando o contrato não tenha sido prestado para esse novo empregador. Né? Então imagina, aquela pessoa que se desligou da empresa a um determinado momento e houve a sucessão, mesmo aquela pessoa que se trabalhou exclusivamente, ela vai continuar ali coberta, protegida por conta dessa sucessão. Então, o sujeito que adquire a empresa, ele compra não só a parte positiva, né? A carteira de cliente, os bens, enfim, tudo mais. Ela também assume a responsabilidade pelo passivo, inclusive daqueles que nunca prestaram serviço. Olha aí a orientação 261 do TST. Banco, sucessão trabalhista. As obrigações trabalhistas, inclusive contraídas à época em que o empregado trabalhava para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a esse foram transferidos ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão. Então não é só o bônus que o adquirente, aí o sucessor assume, ele também assume o ônus, né? Então se existe um passivo trabalhista, ações trabalhistas em andamento, ele vai assumir completamente aquele passivo, ok? A reforma trabalhista, Lei 13467 de 2017, trouxe uma importante alteração no artigo 448A. Alteração não, inserção, né? Foi inserido aí um artigo que, se eventualmente ficar comprovado que houve fraude nessa sucessão trabalhista, tanto aquele que assume, o sucessor, quanto aquele que vende, né, o antigo empregador, responderão de forma solidária. Então, uma baita de uma garantia aí para o trabalhador, né, que se eventualmente houver uma operação aí de compra e venda do local de trabalho e houver caracterizado uma fraude, tanto o antigo empregador como o atual responderão de forma solidária. Agora eu chamo a atenção para vocês de duas situações bem diferenciadas, que é a falência e a recuperação judicial.
A falência lá na Lei 11.101/2005 traz lá no seu artigo 141 que se aquela empresa faliu e dentro do processo judicial de falência a unidade é vendida, né, judicialmente, né, a uma asta pública, uma arrematação por algum dos credores, lá, um banco ou um grupo de investidores vai lá e compra aquela unidade, essa venda descaracteriza a sucessão. Nós não teremos sucessão nessa forma de aquisição. Então imagina que uma empresa faliu, tinha lá uma indústria, né? Então uma usina de cana faliu e alguma outra empresa vai lá e compra aquela unidade fabril daquela usina que faliu. Essa unidade fabril vai pertencer a essa nova empresa que adquiriu e todo o passivo daquela empresa de falência não se transfere. Não há sucessão. Então é importante isso, você numa prova da OAB ou de um concurso público aí, dentro da área trabalhista, isso está muito claro, né, pela Lei 11.101 e pelas decisões atuais do Tribunal Superior do Trabalho, que não há de se falar em sucessão se a aquisição daquela unidade fabril ou daquela empresa ou daquele setor vem através de um processo de falência ou vem através de um processo de recuperação judicial. Claro que essa empresa que adquire essa unidade fabril aí, por exemplo, uma empresa de cana-de-açúcar foi comprada através de um processo de falência, essa empresa que adquiriu, ele pode recontratar os empregados por novos contratos. E daquele momento da contratação em diante, ele assume. Para trás, jamais. Né? Isso traz uma segurança muito importante. Né? Porque não havia interesse nos processos falimentares de adquirir o patrimônio das empresas quebradas justamente por conta desse risco de sucessão. E hoje esse assunto está pacificado, né? Está pacificado no alto grau da Justiça do Trabalho, lá, que é a SDI, a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Então, fica aí as nossas dicas para você. Qualquer dúvida, nos mande aí um recadinho pelas mídias sociais. Um grande abraço, era isso que a gente tinha para falar.